Eu costumo dizer que, para as pessoas assim, que no início o importante é não parar, né? Isso, por exemplo, até em relação à leitura bíblica, né? Eu dou aula nessa área na comunidade, né? Nos nossos cursos, e a gente também desde cedo procura estimular a leitura da Bíblia. Aliás, nós somos um povo conhecido como o povo do livro, né? Por muitos anos fomos conhecidos assim. Embora hoje também a gente tenha ele no celular, mas somos ainda o povo do livro. Sim. E eu costumo dizer para as pessoas, porque alguns, por exemplo, fazem aqueles projetos de leitura em um ano, e às vezes a pessoa não consegue, no meio do caminho ela abandona, ela se frustra e desiste. Eu digo, não coloque às vezes de início metas tão apertadas, né? O importante é você não parar. Então, leia, eu perdi, eu fiquei, sei lá, eu tirei uns dias de folga, de férias, parei uma semana de ler. Retoma, continue. Porque isso vai sendo formado, né? Como o exercício físico, que as pessoas passam normalmente, né? A atividade física passa por esse mesmo drama, né? Aquelas pessoas que pagam, né? Fazem planos de 6 meses de academia, vão 3 semanas e depois não voltam mais. Porque também às vezes querem já fazer tudo de uma vez. Começa devagar, né? Mas vai intensificando aos poucos e não desistir, né? Eu acho que esse é um caminho, porque a gente vai desenvolvendo hábito, e hábito é assim que se forma. A minha meta, mas eu já falei que né, não serve de padrão assim hoje, mas a minha meta era praticamente um livro por semana, né? O ano tem 52 semanas, eu caminhava por aí. Mas com a pandemia, e a gente um pouco mais trancado dentro de casa, eu cheguei a 70 livros o ano passado, por exemplo. Uau! Mas eu vou colocar esse alvo aí. Acho na minha vida. Você tem na minha vida. Pelo menos até terminar. Não, eu espero que a pandemia vá flexibilizando e chega disso. Eu mesmo quero diminuir. É muito tempo trancado dentro de casa, né? Deixa eu só pegar o gancho aqui. Quantos livros você leu ao mesmo tempo, assim? Rolando ao mesmo isso tempo? pode acontecer de até 3, 4 livros ao mesmo tempo, mas aí são assuntos bem distintos, né? Então, assim, um livro cristão, um livro de ficção, por exemplo, de literatura, aí eu posso pegar um livro de filosofia. Você procura ler gêneros bem diferentes para poder criar mais expectativa com aquela leitura, para não ficar uma coisa ou não. Acho que até para não se gera atrapalhar descanso, também, por exemplo. Por exemplo, eu estou lendo um livro cristão e aí, de repente, você para um pouquinho, muda totalmente o assunto, aquilo eu brinco que eu falo, agora eu vou mexer outro pedaço do cérebro, você descansa a leitura assim, e aí eu consigo agregar alguns outros assuntos. Que bacana. Legal, até uns 4 então. Fora aquilo que você precisa ler pro trabalho, né? Então, assim, ele é um hobby, obviamente, para você, é uma coisa que você consome com prazer, mas também é um instrumento para você sempre estar produzindo, né? Sim, tem a leitura que eu faço que é técnica, assim, né? Isso. Existe uma diferença, assim, aquela coisa do prazer, ou isso aqui é mais ou não? Tudo virou uma coisa... Não, tem isso, a leitura que é para você, assim, né? É aquela leitura que você curte mesmo, que te empolga, que te emociona, de alguma forma fala com você. E existe aquela leitura que é a leitura do estudo mesmo, quando você está ali para extrair, enfim, algumas coisas. Eu acabo precisando disso, porque, né, na área de ensino, então eu tenho que ir me abastecendo, aí é uma leitura mais aplicada, assim, voltada para o ensino. Mas não deixa de ser prazerosa, mas ela é um pouco mais técnica, talvez. Sim. E aí, você tem algumas técnicas de absorção, assim, de conteúdo, para trazer para a prática, assim, ó. Essas chamadas leituras dinâmicas. Isso, li o livro aqui, o que vai mudar na minha vida, o que se interfere. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse método, por exemplo, de fixação, né? Eu acabo confiando um pouquinho na memória, lógico que isso fica lá no subconsciente, quando às vezes você precisa de algum assunto, você acaba lembrando, mas aí eu às vezes já não sei mais qual era a fonte exata, né? O ideal ou você marcar o livro, ou pessoas que criam um sistema de anotações. Mas uma prática que a gente perdeu, eu confesso que até eu não desenvolvo isso, mas recentemente eu estava lendo um livro que falava a respeito da vida de C.S. Lewis, mas ainda na sua formação, antes até da sua conversão. E eles tinham uma prática de estudo, então ele tinha que dedicar algumas horas, na época ele estava, né, fazendo o ensino superior dele, então ele tinha algumas horas para estudar,
e depois ele tinha uma hora que ele chamava aquela hora de memorizar, de fixar o que ele tinha aprendido. Oh, que legal. Eu achei interessante o exercício, né? Bacana. Não sei exatamente como ele fazia, Sim. mas o fato é que ele tinha isso como uma prática diária. Estuda um tempo, depois fixa aquilo que você estudou. Que legal. Né? Para nós, eu vejo que há uma importância também, que é a conexão do que você estuda com a prática, né? De vida, assim. Eu preciso achar esse ponto, que eu acho que é o que também torna a leitura um pouco mais atraente.